Abra, por favor, a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Eu ouço um pastor que ele fala assim, às vezes ele sobe no púlpito e ele fala assim, a gente preparou a palavra, o Espírito Santo falou e foi bênção. Mas tem dia que a gente prepara a palavra e você fica totalmente na dependência do Espírito Santo. Sabe quando o Espírito Santo fala com você e você fala, como é que vai falar com a igreja? Hoje eu estou nesses dias. Então, ore por mim e eu já orei por vocês, que seja uma palavra que o Espírito Santo possa alcançar a todos. Podem ficar sentados mesmo. João, no capítulo 3, do versículo 1 até o 8, ele diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Feche os seus olhos. Deus, nós já ouvimos os louvores, nós já entoamos os nossos louvores, e agora, meu Pai, nós iremos meditar na Tua palavra. Nós iremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que não sejam simplesmente as minhas palavras, mas as Tuas. A Tua palavra, meu Deus, é quem gera vida. A Tua palavra é quem gera esperança. A Tua palavra é o que traz a alegria. A Tua palavra é o que nos conserta. E por isso, o Espírito Santo de Deus, seja somente a Sua palavra em cada coração, em cada mente. Que esta palavra nos alcance e nos transforme para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós repreendemos tudo que o diabo queira trazer, tudo que o inimigo tenha planejado para essa noite. Nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos que o nosso coração é um lugar aberto para receber a Tua palavra e que dará frutos para a Tua glória. Assim dizemos em nome de Jesus. Amém. Eu chamei essas pessoas aqui para que elas pudessem representar a nossa trajetória de vida. Então eu pensei numa mulher grávida, não sei se tem aqui, eu acho que não. Então eu falei, vou chamar o Davizinho, que vai representar a nossa vida humana mesmo. Nossa vida, a nossa própria vida, dessa idade, na idade do Davi. E aí, conforme o tempo vai passando, a Elisa, vocês fingem que não estão vendo, o tempo vai passando, então nós chegamos na idade da Ashley, e depois nós fomos para a idade da Marcela, e aí o tempo foi passando, nós já somos mais adultos, um pouco mais maduro, mas ainda falta alguma coisa, então nós chegamos na idade da Dani, e também já temos alguma experiência com algumas coisas, com a família, mas ainda falta. E aí nós então chegamos na idade do Van, que olha para lá, e ele vê que passou tantas experiências, desde a idade do Davi, quando ele era da idade do Everton, e hoje está passando uma nova experiência, e nós chegamos então na vida da irmã Maria José, e faltou a irmã Angelita, que era para ela estar aqui, não sei onde ela está, mas ali, ó, ela ali sentada ali, ó, bonitinha. Deixa eu abençoar, irmã. E nós então chegamos na idade da irmã Maria José, da irmã Angelita, e assim nós estamos passando. E aqui então nós temos um retrato de como era a nossa vida, de como está sendo a nossa vida. Então nós temos pessoas da idade do Davi aqui na igreja. Nós temos pessoas da idade do Everton. E nós temos pessoas da idade da irmã Maria José e algumas um pouco mais de idade que ela. E cada um está numa experiência, cada um está no momento da vida. Agora eu quero que você traga esse retrato para a sua vida espiritual. Nós temos espiritualmente falando pessoas como Davi, que não conseguem andar sozinhas, que não conseguem comer sozinhas, elas não se viram sozinhas, elas não se arrumam sozinhas. A roupa que a Elisa colocar no Davi é a roupa que ele virá. Eu falei, Elisa, eu quero que ele esteja de preto. E ela falou, ok. Alguém deu uma jaqueta preta para ele, que eu não sei quem foi, e que é muito bonita, e ele virá com a jaqueta preta. Porque a Elisa decidiu qual é a jaqueta e ponto final. A vida espiritual, a vida do Davi
ele não vai poder dizer o que ele quer comer. Ele não vai poder dizer o que ele não quer, o que ele não gosta. Ele simplesmente vai poder talvez chorar. Mas Elisa vai dizer, a sua vida está no meu controle. E aí então nós temos pessoas que já são da idade da Ashley. Talvez tomem banho sozinhos. Talvez orem sozinhos, talvez leiam a Bíblia sozinhos um pouco, mas ainda falta muita coisa. Já não está mais na idade do Davi, mas também não chegou na idade da Marcela. Então fica naquela coisa. Eu perguntei para a Priscila hoje de manhã, falei, se eu der uma nota de R$100 para Ashley, ou 20 moedas de 50 centavos, perguntei para a Priscila, qual você acha que ela vai preferir? E a Priscila falou, as 20 moedas de 50 centavos. Porque a Ashley não sabe ainda a diferença, o que ela vai fazer com R$50, com R$20, com R$800, ela não sabe qual é a diferença. Só que a Marcela já é um pouco mais esperta que ela. Só que a Marcela não tem tanta experiência quanto o Everton. A Marcela já não é mais da idade deles, mas ainda precisa aprender algumas coisas. Já viveu algumas experiências, mas a irmã Maria José que olha para a Marcela, ela diz, ainda é uma menina, tem tanta coisa para viver, tem tanta coisa para aprender, e olha aqui eu como já estou, e assim é, não vou falar de um por um, mas assim é na nossa vida espiritual. Cada um aqui está de uma idade espiritual, só que dentro dessas idades, independente se você é como Davi, ou como a irmã Maria José, Deus está dizendo para você, eu tenho um propósito. Não importa se você é da idade dele ou se você já está da idade dela no campo espiritual. Tempo de igreja, vida de leitura, vida de oração. Deus está falando, não importa quanto tempo você tenha, um propósito eu tenho. E se sua vida está estacionada, significa que alguma coisa está fora do normal. Porque eu tenho plano para todos. E aí nós chegamos então, e eu quero que vocês possam descer em nome de Jesus, obrigado. Nós chegamos nessa conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Jesus diz para ele assim, necessário vos é nascer de novo. Necessário é que você nasça outra vez. E ele faz uma pergunta para Jesus, que parece ser uma pergunta muito ignorante, no sentido literal da palavra, ignorância por não conhecer. Ele fala para Jesus, mas o que é que significa nascer de novo? Por acaso eu desse tamanho poderia voltar para o ventre da minha mãe? E eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe estava conversando com as amigas dela, e eu sempre eu tive uma imaginação muito fértil. Muito assim, imaginava muita coisa nada a ver. E até hoje eu penso algumas coisas que eu não tenho nem coragem de falar. E aí, quando eu era menor, a minha mãe ia conversar com alguma amiga dela, e elas falavam assim, nossa, olha o Wellington, como ele cresceu. Nossa, esse menino está muito grande. Aí minha mãe dizia, pois é, e um cavalão desse saiu de mim. Aí eu ficava olhando e me imaginando saindo da minha mãe daquele tamanho. Uma criança de 7, de 8 anos, eu pensava que eu já tinha nascido daquele tamanho. E não é só da minha cabeça, porque eu e a Priscila estávamos assistindo algo na televisão, e era uma entrevista de crianças, e o adulto que estava entrevistando a criança perguntou, quantos anos você acha que eu tenho? E a criança olhou para ele e falou, 7. E aí ele falou, não, a outra falou 200, porque a criança não tem, não tem essa sabedoria, e é justamente nesse campo que está o homem. Ele fala, mas como é que eu posso nascer outra vez? E aí Jesus fala assim, se você quer ver o reino, e no outro versículo ele vai dizer, se você quer entrar no reino, é necessário que você nasça de novo. Então, no mundo espiritual, pode ser que você ainda nem tenha nascido, talvez ainda nem tenha sido gerado como Davi já foi. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo para todos nós, necessário vos é nascer de novo. E o que é então que significa nascer de novo? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, o que é que diferencia todas essas pessoas que estavam aqui? Desde o Davi até a irmã Maria José. O que é que diferencia cada um? Se todos eles têm fome, todos eles têm sono, todos eles estão cansados, todos eles precisam de roupa, todos eles precisam dormir, todos eles precisam de algo, de água, todos eles precisam de ar. O que é que vai diferenciar essas pessoas? Falando fisiologicamente, a história de cada um, a bagagem de cada um. A pessoa que estava aqui na ponta não tem tanta bagagem quanto a pessoa que estava na outra ponta. Só que a bagagem dessas pessoas vai contribuir para o crescimento que ela vai ter lá na frente. Então qual é o primeiro ponto que Deus está querendo dizer para todos nós em cima dessa palavra? Quando você nascer de novo, o seu passado será descartado. E eu vou explicar por quê. A cada coisa que nós passamos,
Isso vai gerando para nós um fardo. E eu estou falando isso antes de conhecer a Cristo. Nós passamos problemas na nossa infância, nós passamos problemas na adolescência, e isso vai gerando um fardo para nós. A Maria está aqui, essa semana nós estávamos conversando, e ela estava contando um pouco da história que ela teve antes de ter o filho, antes do casamento, e ela estava dizendo de uma história muito ruim. E certamente várias pessoas aqui já tiveram essa história ruim. E aí, então isso vai formando em nós fardos. A gente vai trazendo fardos. Então eu sofri com meu pai, eu sofri com a minha mãe, eu passei fome, eu sofri com meu namorado, eu perdi a porta de emprego, aconteceu um monte de coisa comigo e vai trazendo fardos e mais fardos. Então nós chegamos na igreja e conhecemos a Cristo. Só que esse fardo continua conosco. Aquilo que nós vínhamos carregando desde quando nós estávamos no mundo, esse fardo nos acompanhou. E então nós chegamos diante de Cristo, e Cristo fala assim: lançai sobre mim o seu fardo, e troca comigo, o meu fardo é leve. E troque comigo, o meu fardo é leve. Essa história, ela não vai ser descartada porque ela não tem como ser apagada, mas ela não pode influenciar na vida que eu quero ter com você. O que é que o Senhor está falando? Nascer de novo significa que é uma história que daqui para trás ficou e daqui para frente é escrita pelo Espírito Santo. Daqui para frente é transformada pelo Espírito Santo. Daqui para frente é acompanhada pelo Espírito Santo. E aí você vai dizer assim: então toda essa bagagem que eu adquiri antes de ser de Cristo, eu vou descartar? Toda essa bagagem que eu adquiri antes de estar no mundo cristão, eu vou jogar essa bagagem fora, ela não vai servir de nada? As manchas que fizeram, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu fui frustrado, não vai servir de nada? Jesus fala: sim, vai ser aproveitado. Mas de que forma? Eu pego o seu fardo, eu pego toda a experiência que você teve, eu entrego para você, segure aqui, Léo, por favor, eu entrego para você e digo: daqui sairá o seu ministério. Veja o que é que Davi diz, quando ele vai falar com Saul. Saul diz assim: você não tem estrutura, você não tem capacidade, nem física, nem intelecto, você não tem estrutura nenhuma para enfrentar Golias. Então o que é que Davi diz para ele? Davi diz assim: eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quando vinha um lobo, quando vinha um urso, eu enfrentei. Quando veio o leão, eu enfrentei. E certamente eu enfrentarei. O que é que ele está falando? As coisas que passei serviram de aprendizado para que eu possa correr. Serviram de aprendizado para que eu possa ainda me manifestar e entender algumas coisas que estão acontecendo hoje. Ou seja, o que é que Deus está falando? Você teve sim uma história ruim. Você teve talvez um passado não muito legal. Mas Deus está dizendo assim: eu pego tudo isso e transformo no seu ministério. Eu pego tudo isso e vou fazer com que eu e você consigamos trazer coisas para o meu reino. Eu vou fazer com que os problemas que você teve, as coisas que você enfrentou, isso vai ser transformado no seu ministério. E eu te usarei com poder. E eu te usarei com grande glória. E a minha glória será vista através de você. Então o que o Senhor está falando para todos nós: pare de mimimi. Pare de dizer: ah, mas eu sofri. Sim, muita gente sofreu também. Pare de falar assim: ah, mas só Deus sabe o quanto eu fui maltratado, e quanto me bateram, e quanto eu chorei. E Deus está dizendo: quanto mais você sofreu, mais lá na frente seu ministério será grande. Quanto mais provações nos dias de hoje, mais poder você terá lá na frente. Quanto mais problema enfrenta hoje, mais glórias terão nos dias futuros. Então o Senhor está dizendo: não murmure, não reclame. Necessário vos é nascer de novo. E nesse novo nascimento é uma história escrita por mim. Nesse novo nascimento é uma história em que eu faço parte. Até aqui você caminhou sozinho. Até aqui dominado pelo mundo. Até aqui no reino das trevas. Morri, nasci para Cristo. A palavra de Deus diz: nova criatura sou. O velho homem já morreu. Olha o que o apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, no versículo 13, diz assim: irmãos,
Não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo estava dizendo assim, as coisas que ficaram lá para trás, eu esqueço dela. Então eu vou avançar, então eu darei um novo passo. Sabe qual que é o problema? A gente fica aqui atrás e cultivando os problemas que nós passamos, e dizendo, como eu fui coitado, como me maltrataram, como eu sofri. Mas Paulo está dizendo, não, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço, e eu vou em frente, eu permaneço com Cristo, eu vou prosseguir, e o propósito de Deus sobre a minha vida será cumprido, porque as coisas que ficaram para trás, já ficaram, e então eu vou para a frente, eu prossigo no alvo. E Deus está falando para você assim, então não tem porquê, não tem motivo nenhum de você ficar cultivando as coisas que já passaram, porque passou. Nova criatura sou, com Cristo eu vou para frente. Se eu perguntar para você o que é que significa nascer de novo, significa que Deus está dando a chance de nós termos um novo recomeço. Só que olha que engraçado, o que Jesus fala para ele, em algumas versões você vai encontrar a palavra assim, é necessário nascer de novo. Quando Jesus está falando para ele que é necessário, ele está dizendo assim, não é opcional. Eu posso escolher qual é a faculdade que eu quero fazer, é opcional. É opcional eu casar ou não. É opcional eu comprar um carro ou ficar andando de ônibus. É opcional eu morar no Brasil ou morar no Japão. É opcional eu ser da Creio na Bíblia ou ser da Batista. É opcional. Mas o que Jesus está dizendo, nascer de novo não é opcional. É necessário. Quer conhecer o meu reino? Quer fazer parte do meu reino? Necessário vos é nascer de novo. Quer entrar no meu reino? Necessário vos é nascer de novo. Então ele diz, nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Ezequiel. E fique com ela aberta que a gente vai ler alguns versículos. Ezequiel, capítulo 36 e versículo 25. Ezequiel 36, 25. Diz assim, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Olha o que ele diz no começo do versículo. Aspergirei água sobre vocês, e vocês ficarão puros. Em outras versões está escrito assim, borrifarei água sobre vocês, uma água de pureza, e essa água fará com que você fique puro. Então Jesus está explicando justamente o que Ezequiel profetizou 600 anos dele mesmo. Ele estava dizendo assim, é necessário que vocês nasçam da água e do Espírito. E nesse mesmo capítulo ele está dizendo, essa água vos purificará, eu espirrarei água em você, e você então será purificado, e eu vou colocar em você um Espírito, e eu vou tirar de você o coração de carne, de pedra, e lhe darei um coração de carne. Essa água da purificação, o Espírito Santo já foi borrifando em todos nós. Essa água da purificação, o Espírito Santo foi trazendo e disse, seja purificado, saia aquilo que não é meu, saia a sujeira, saia o pecado. E então quando ele foi borrifando no nosso coração, ele estava dizendo, nasça de novo, nasça de novo, nasça de novo, seja transformado. É água assim. É água da pureza. E sabe o que é muito legal? E que quem anda com Deus sabe do que eu vou dizer. Quem nasce de novo, quem conhece a Deus, isso é muito legal.
Deus vai colocar você em situações que nós chamamos aqui no nosso palavreado crentez de estreito. É verdade ou não é? Deus vai colocar a gente em cada estreito. O pastor estava falando isso no grupo familiar. Ele disse, por ser servo de Deus, essa semana Deus mandou fazer algo que eu falei, mas tenho que fazer? E aí eu fiquei pensando em qual versículo que eu vou falar disso, né? Qual versículo que eu vou provar para a igreja que Deus coloca a gente em alguns estreitos? E o Espírito Santo falou, não tem versículo específico, mas fale das palavras. Veja Abraão, o que Deus fala para Abraão? Larga a tua parentela, larga tudo que você tem aí. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Transformai-vos, nascei de novo. Eu quero te usar, eu quero agir em você. É bom, é gostoso. Quando a minha mãe vinha chamar a minha atenção, ela dizia assim, eu estou fazendo isso porque eu amo você e porque eu não quero que você tropece lá na frente. É essa a mensagem que o Espírito Santo está falando. Necessário vos é nascer de novo, eu estou te corrigindo, porque eu sei onde nós vamos chegar. Quando eu decido nascer de novo, ou quando eu entendo que eu preciso nascer de novo, diz a palavra do Senhor assim, em Miqueias capítulo 7, 18 e 19. Não precisa abrir não. Diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse versículo tem um termo que nós usamos bastante dentro da igreja, que é mar do esquecimento. É justamente isso que Deus está dizendo aqui. Eu pego os seus pecados, eu lanço no mar do esquecimento, e desses pecados eu já não me lembro mais. Desses pecados eu já não me lembro mais. O que é que Deus está dizendo assim? Para nós, nova vida, novos pensamentos, nova forma de agir. Então eu também me esquecerei do seu passado. Dos seus pecados eu já não me lembro mais. Nova criatura é. Só que o diabo vai aparecer e vai trazer para nós um ciclo de coisas e vai querer que nós acreditemos nisso porque eu pequei, porque eu destruí, porque eu fiz coisas erradas e por isso eu já não tenho o direito de ser chamado filho de Deus e por isso Deus já não vai mais usar o meu ministério, mas Deus vai dizer assim, aqueles que nasceram de novo foram perdoados, os seus pecados eu levei na cruz. Os seus pecados eu levei na cruz. Essa semana a Priscila e eu estávamos assistindo um filme. E nós indicamos esse filme para toda a igreja. Inclusive a gente vai falar com o pastor para passar esse filme aqui. É O Peregrino. E esse filme vai mostrar a história de um homem que entendeu que o mundo estava para acabar, que viria a ira de Deus. E ele então decide sair mundo afora, larga toda a família e ele vai rumo a uma terra prometida. Ele vai rumo ao céu. Então no meio do caminho ele vai passando por diversas dificuldades. Ele encontra várias pessoas, e as pessoas no caminho não se chamam como nós nos chamamos. Maria, João, José. As pessoas se chamam vaidade, as pessoas se chamam tormento. Então ele encontrou a angústia, então ele se abraçou com a mornidão, e assim foram aparecendo várias pessoas. E todas as pessoas que apareciam para ele, e diziam assim, você, para onde é que você está indo? Ele fala, eu vou para uma terra, eu vou para um lugar que o evangelista disse que é o céu. E que lá eu vou me encontrar com Deus. E a mornidão fala assim, não, mas a gente já tentou passar por isso, não vai. E aí cada um que vai aparecendo vai dando uma desculpa para ele, vai dando uma orientação errada, fazendo com que ele saia do caminho. Só que ele está com um fardo muito grande nas costas. E o filme inteiro ele vai andando com aquele peso. Só que acontece algo que aconteceu com todos nós que recebemos o perdão de Deus. Aquele filme mostra que ele chega diante da cruz. E quando ele está diante da cruz de Jesus, aquele fardo se solta e cai. E aí então, diz o filme, aquele ator, ele começa a ficar tão feliz e tão animado. E eu sentado em casa com a Priscila, os meus olhos se encheram de lágrimas, porque justamente foi isso que aconteceu conosco. Os nossos fardos foram tirados, eu fui perdoado. E Deus está dizendo, agora é bola para frente. Dos seus pecados eu já não me lembro mais. Eu te usarei, o seu passado ficou para trás. E agora é nova vida. Vida. E nós já vamos encerrar com uma última pergunta. O que é que eu faço com a minha vida? Com a vida que Deus me deu? Com a vida que Ele me entregou? Esses dias nós estávamos orientando uma pessoa da mocidade.
E nós falamos algo para ela, que é casada. E nós dizemos assim: você é casada, você precisa ter uma vida com o seu marido, um ministério com o seu marido. Mas além disso, o Espírito Santo tem algo para fazer em você, no seu interior, na sua mente, no seu raciocínio. E o que é que nós vamos fazer com aquilo que Deus me entregou? O que é que você faz com aquilo que Deus te entregou? E talvez a gente fique meio perdido e fala: Deus, eu tenho sim um ministério. Eu já reconheci qual é esse ministério, mas eu não sei como usar, eu preciso de ajuda. Senhor, eu recebi sim algo das tuas mãos, mas eu não sei como fluir nos dons. Eu ainda não sei como servir a igreja. Ou então alguém diz assim: eu estou machucado, eu estou cansado, e isso que eu recebi, eu nem faço tanta questão dele mais. E talvez outro diga assim: eu recebi um dom, não tem quem me ajude a desenvolver. Olhe para quem está do seu lado aí, só dá uma olhadinha. É provável que ele, que ela vai ser usado por Deus para fazer o seu ministério frutificar, florescer de novo. E sabe quando a gente fala assim: agora eu descobri a razão de viver. Eu descobri o que Deus está fazendo em mim. Eu descobri porque que Deus me colocou na Creio na Bíblia. Eu descobri porque que Deus me deu esse ministério. Eu descobri porque que Deus me deu esse amigo. Porque que Deus me deu essa família. Eu descobri. E quando a gente descobre, então a gente tem uma outra perspectiva das coisas. A gente começa a olhar as coisas de forma diferente. E começa a dizer assim: tem a mão de Deus aqui. Tem o agir de Deus aqui. Ele está trabalhando aqui. Eu não caminho sozinho, tem alguém que deu o braço para mim, anda comigo, e quando as minhas pernas estiverem pesadas e sobrecarregadas, Ele vai me levar no colo. Eu peço que você se coloque de pé.